Há lugares no mundo que não pertencem a nós. Lugares que o ser humano insiste em desafiar, mas que parecem revidar cada tentativa. Entre as nuvens geladas do Himalaia, há uma montanha que toca o céu. Um lugar onde o ar é tão fino que respirar se torna um ato de fé. Seu nome é Everest. Mas os povos que vivem aos seus pés nunca a chamaram assim. Para eles, ela é Chomolungma, a deusa mãe do mundo. E dizem que quem tenta conquistá-la está, na verdade, invadindo um santuário sagrado. Ao longo das décadas, centenas de pessoas tentaram alcançar seu topo, e muitas delas nunca mais voltaram. Coincidência? Ou a montanha realmente guarda uma maldição? Esta é a história da maldição do Monte Everest. E depois de ouvi-la, talvez você nunca mais veja essa montanha da mesma forma. Muito antes da chegada dos exploradores ocidentais, os monges tibetanos já falavam dela com reverência e medo. Chomolungma, a deusa que observa o mundo do alto das nuvens. Para os tibetanos, ela mantém o equilíbrio espiritual da terra. Suas encostas são portas entre mundos, lugares onde o espírito humano é testado e onde o ego é punido. Quando os primeiros exploradores ingleses chegaram, no início do século XX, eles riram dessas histórias. Chamaram-nas de superstição. Mas os monges avisaram: quem desafiar a deusa mãe não encontrará o topo, apenas o esquecimento. Em 1924, uma expedição britânica decidiu provar o contrário. O objetivo era simples: alcançar o ponto mais alto da Terra e fazer história. Mas o que aconteceu com eles foi o início de uma lenda sombria. George Mallory e Andrew Irvine. Dois alpinistas experientes, determinados e orgulhosos. Eles acreditavam que a montanha podia ser dominada, que bastava coragem e técnica. Em junho de 1924, foram vistos pela última vez subindo em meio à névoa densa. Logo depois, desapareceram. Nenhum grito, nenhum sinal, apenas o silêncio da montanha. Por décadas, ninguém soube o que aconteceu com eles. O mistério se tornou uma obsessão. Teria Mallory alcançado o topo? Ou a montanha o engoliu antes que pudesse cumprir seu sonho? Em 1999, o corpo de Mallory foi finalmente encontrado. Congelado, intacto, com o rosto virado para o topo do Everest. Parecia estar tentando subir, mesmo morto. Mas o mais estranho é que o corpo estava perfeito demais, como se o frio o tivesse preservado para ser encontrado. Muitos Sherpas acreditaram que aquele era o sinal da primeira vítima da maldição. A montanha havia deixado um aviso: vocês não são bem-vindos. Décadas se passaram. O homem venceu guerras, cruzou oceanos, pisou na lua. Mas o Everest continuava ali, frio, imóvel e letal. Em 1953, Edmund Hillary e Tenzin Norgay finalmente chegaram ao topo. O mundo celebrou, mas o povo local ficou em silêncio. Eles sabiam, a montanha jamais permitiria isso sem cobrar um preço. E o preço veio. Em 1996, um dos maiores desastres da história aconteceu. Uma tempestade súbita atingiu dezenas de alpinistas no topo. O vento rugia a mais de 150 km por hora. O oxigênio acabou. As bússolas enlouqueceram. O frio queimava como fogo. 8 pessoas morreram em poucas horas. Entre elas, guias experientes que conheciam cada pedra do caminho. O jornalista John Krakauer, que sobreviveu, descreveu o som da ventania como gritos de algo vivo. Alguns alpinistas afirmaram ouvir vozes chamando seus nomes. Outros juram ter visto sombras humanas andando entre o gelo. Desde então, muitos começaram a acreditar que o Everest não aceita ser desafiado impunemente. Atualmente, o Everest é um cemitério congelado. Mais de 300 corpos permanecem nas trilhas, congelados no mesmo lugar onde morreram. E devido às condições extremas, eles nunca se decompõem. Alguns se tornaram marcos, como o corpo conhecido como Green Boots, um alpinista indiano que morreu em 1996. Ele está deitado dentro de uma pequena caverna de gelo, com as pernas cruzadas e botas verdes nos pés. Todo alpinista que passa por ali precisa encarar seu corpo. Mas há algo ainda mais perturbador.
Guias Sherpas relatam que, de tempos em tempos, os corpos mudam de posição, como se alguém, ou algo, os movesse durante as tempestades. Um alpinista norueguês contou que, em uma noite, passou por Green Boots. Na manhã seguinte, ao descer, o corpo não estava mais lá. Dias depois, reapareceu no mesmo local. Alguns acreditam que é o gelo se movendo. Outros, que são as almas dos mortos, tentando encontrar descanso. Em 2014, uma avalanche matou 16 Sherpas de uma só vez. O desastre aconteceu logo depois que uma equipe estrangeira realizou um ritual de sorte próximo a um local sagrado, sem a bênção dos monges locais. Poucos dias antes, os mais velhos haviam alertado: a deusa está zangada. Um ano depois, em 2015, um terremoto devastador atingiu o Nepal, destruindo aldeias e parte do acampamento base do Everest. Centenas de pessoas morreram. E, novamente, as vozes antigas ecoaram pelas montanhas. Ela está cobrando o que é dela. Coincidência? Talvez. Mas mesmo cientistas ficaram intrigados com a sequência de desastres naturais em tão pouco tempo. Quanto mais perto do topo, tudo fica mais estranho. O ar pesado provoca alucinações, e há relatos que vão além da lógica. Alpinistas dizem ouvir vozes nas tempestades, gritos de ajuda vindos do nada. E quando tentam responder, o vento parece responder de volta. Alguns relatam ter sentido toques nas costas, mesmo estando sozinhos. Outros afirmam que uma presença invisível os guiou até a segurança. Há também o chamado efeito da zona da morte. Acima dos 8.000 metros, o corpo humano começa a morrer lentamente. Cérebro, pulmões e coração entram em colapso. Mas e se essa sensação de morrer não for apenas física? E se algo ali em cima quiser te manter? Os monges acreditam que os espíritos dos mortos ficam presos na montanha, vagando entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Por isso, dizem que cada vez que alguém morre no Everest, a maldição ganha mais força. Existe uma teoria sombria entre os guias locais. Eles chamam de o Everest Negro, o lado invisível da montanha. Dizem que há lugares onde o gelo é tão antigo que guarda vozes, memórias e espíritos. Alguns Sherpas se recusam a passar por certas rotas, mesmo que sejam mais curtas. Eles dizem sentir olhares vindo das rochas. Há registros de bússolas que param de funcionar sem motivo, drones que caem misteriosamente e luzes azuis que dançam sobre o gelo à noite. As câmeras captam pontos de energia que os cientistas não conseguem explicar. Para quem acredita na maldição, são sinais claros. O Everest é mais do que uma montanha. É um portal. Com o passar dos anos, o Everest se tornou um símbolo de conquista humana, mas também de vaidade e tragédia. Centenas de pessoas pagam pequenas fortunas para tentar subir. Alguns conseguem. Outros ficam pelo caminho. O mais assustador é que o número de mortos cresce a cada década. Mesmo com o avanço da tecnologia, com guias profissionais, com equipamentos que deveriam garantir a sobrevivência. Mas a montanha não se importa. Ela continua imóvel, fria e silenciosa, como se apenas esperasse o próximo a tentar. Há quem diga que, toda vez que um novo corpo cai sobre o gelo, a montanha suspira. Um som baixo, como o vento passando por entre as rochas. E quem já ouviu, garante. É a deusa, recebendo mais um visitante. Talvez a maldição não seja apenas espiritual. Talvez seja uma prova de humildade. A montanha, com seus 8.848 metros, é o limite do que o ser humano pode suportar. É o lembrete de que há forças maiores do que nós. E, de certa forma, a maldição do Everest é o reflexo da arrogância humana. A necessidade de provar que podemos tudo, mesmo quando a natureza diz o contrário. Mas há também algo mais profundo. Algo que nem a ciência consegue medir. Quando você está lá em cima, sozinho, no meio da neve e do vento, você sente que não está sozinho. Há algo te observando. Algo antigo. Algo que não quer ser conquistado. Talvez os monges tibetanos sempre tenham tido razão. Talvez Chomolungma, a deusa mãe do mundo, ainda esteja ali, olhando cada um que ousa pisar em seu território. E cada vida perdida é apenas o preço que ela cobra por nossa arrogância.
Porque o Everest não é uma montanha para ser conquistada. É uma montanha para ser respeitada. E agora eu te pergunto, você teria coragem de escalar o Everest, sabendo de tudo isso? Ou prefere manter distância e deixar a montanha em paz? Se você gosta de histórias como essa, mistérios reais, segredos do mundo e enigmas que a ciência não explica, então inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sino, porque aqui as montanhas falam e os mortos ainda contam suas histórias.